Mês de novembro é o mês de conscientização do câncer de próstata, é o mês Novembro Azul. Hoje a gente está aqui na sede da Oncominas, nosso convidado é o Dr. Carlos Eduardo Querso, ele vai falar com a gente um pouco de dicas de prevenção e também falar da importância desse mês Novembro Azul. A gente está até mostrando aí para vocês imagens dessa famosa tira azul que faz parte aí da conscientização, né? Você sabe que o câncer de próstata é um dos tumores que mais atingem a classe masculina. Dr. Carlos Eduardo está aqui, que não deixa a gente mentir, né, doutor? É um câncer que preocupa e que tem, inclusive, um mês dedicado para essa conscientização. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Lucas. Agradeço aí pelo convite. De fato, o câncer de próstata é uma das neoplasias mais comuns nos homens, né? Perdendo apenas para os tumores de pele não melanoma. A gente tem dados aí brasileiros que mais de 60 mil novos casos foram diagnosticados a partir do ano de 2018 até o ano atual. E todos os esforços para a prevenção dessa doença são importantes como medida de saúde pública, né? Doutor Carlos, eu tenho que começar essa entrevista, não tem jeito, né? Existem sempre brincadeiras nas redes sociais, existe aquele temor que é o famoso exame do toque, né? É um exame necessário? Existe muito preconceito? Como que hoje a medicina consegue lidar esse medo dos homens com esse exame? Isso realmente, né, Lucas, é uma situação que é baseada no preconceito, né? A localização anatômica da próstata, por ela ser um órgão pélvico e estar em íntimo contato com o reto, permite um exame, né, físico, através do toque retal, você consegue delimitar a próstata, palpar a próstata, ver a consistência, o tamanho dela e até mesmo detectar lesões de características malignas, né, nódulos endurecidos na próstata. A gente sabe que existe esse mito, né, esse ideário machista, né, de não fazer o exame, que isso ia atentar contra a masculinidade do homem, o que é uma grande besteira, né? A gente sabe que tem outros métodos que a gente pode utilizar também para pesquisar o câncer de próstata. Um dos mais importantes é o PSA, que é um exame de sangue, e existem exames de imagem que a gente utiliza também nos achados de alta suspeição, isso é, um toque alterado ou um PSA também alterado, a gente pode abrir mão, por exemplo, de fazer uma ressonância multiparamétrica, que é o exame de escolha a ser realizado antes da biópsia prostática, que é o que confirma o diagnóstico. Quer dizer, então a gente tem um exame que é o famoso PSA, que é o que identifica aí se tiver alguma variação na próstata. Exato. O PSA é uma glicoproteína, né? Uma enzima que é produzida pelas células da próstata. As células normais produzem essa substância, mas quando a próstata está doente, esse marcador é produzido de maneira aumentada. E é importante ressaltar que o PSA ele pode estar alterado não só nos casos de câncer de próstata. Se o paciente tiver uma inflamação da próstata, que é a prostatite, o PSA também pode se alterar. E se ele tiver um aumento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, isso também gera um aumento do PSA. Só que existem formas da gente avaliar o PSA que aumentam a especificidade em relação ao câncer de próstata, que seria a relação do PSA livre com o total e também a densidade do PSA. Então, o profissional médico especialista em doenças do homem, que é o urologista, e os médicos oncologistas são capazes de avaliar esse PSA e determinar em qual situação é mais provável que o homem tenha um câncer de próstata e em qual situação é mais provável que seja uma hiperplasia ou uma prostatite. Quer dizer, o Dr. Carlos, não existem outros meios, de repente, que às vezes a pessoa acha que pode ser um câncer, mas às vezes pode ser um outro tipo de doença que está na próstata e que esses exames também identificam. Sim, exatamente. Hoje a gente sabe que, lógico, a grande maioria dos pacientes com um PSA alterado não vai ter câncer. Então, e por isso é importante que haja uma conscientização também sobre os outros métodos diagnósticos que nos auxiliam no diagnóstico do câncer de próstata. E hoje, quando um paciente chega ao médico com sintomas urinários, que é os sintomas de aumento do tamanho da próstata, dificuldade para urinar, urina muitas vezes à noite, às vezes pode se queixar até de sangramento ao urinar, a gente vai fazer uma avaliação complementar. Nesse caso, o PSA é peça fundamental na análise. Se o PSA vem alterado e a gente suspeita que o paciente tem um câncer de próstata, o próximo passo, de acordo com os dados da literatura, é a realização da ressonância multiparamétrica. Esse exame vai avaliar não somente a anatomia da próstata e determinar se existem nódulos prostáticos,
quanto ele vai analisar outras duas variáveis, que é a perfusão do tecido e a difusão das moléculas de água. E essas alterações em conjunto nos permitem afirmar com maior precisão se há ou não a necessidade da biópsia, que aí sim a biópsia é um exame em que são retirados fragmentos da próstata e mandados para análise do patologista, e a partir da análise daquelas células você confirma, assim, de maneira categórica, se há ou não um câncer de próstata. Doutor, para a gente chegar nesse exame, a gente precisa ter sintomas, né? Quais são os sintomas que os homens devem ficar atentos? Essa é uma pergunta muito importante, Lucas. O porquê que a gente insiste tanto no rastreamento do câncer de próstata, na realização periódica desses exames para avaliação da próstata? Porque o melhor momento para se diagnosticar o câncer de próstata é na fase pré-sintomática, em que o tumor é muito pequeno e o homem não sente absolutamente nenhum sintoma. Então, por isso a necessidade da realização anual dos exames, né, para rastrear o câncer de próstata. Mas uma vez a doença instalada, os sintomas que mais comumente o homem vai apresentar são sintomas urinários, porque a próstata envolve a uretra, está logo abaixo da bexiga, envolvendo a uretra prostática. E aí, pelo aumento do tamanho da próstata, o homem começa a sentir dificuldade para urinar, começa a relatar que está acordando muitas vezes à noite para urinar, pode ter dor para urinar, pode perder sangue na urina e pode, algumas vezes, relatar até alterações na função sexual, né? Com dificuldade para ter ereção, entre outros sintomas. Em fases mais avançadas da doença, pode o homem ter sintomas fora da próstata. E o local mais comum em que o câncer de próstata compromete fora da próstata são os ossos. Então, não é tão incomum, infelizmente, que o homem venha procurar o médico já com dores nos ossos e quando vai fazer a investigação descobre que já é um câncer de próstata avançado. Quer dizer, é um tipo de câncer que, se você prevenir bem antes, você consegue ter resultados positivos de cura. Com certeza. Quando a gente consegue diagnosticar o câncer de próstata, né, nessa fase inicial, em que a doença está restrita à próstata, a taxa de cura é muito elevada. E isso independente da modalidade de tratamento que o paciente vai ser submetido, porque hoje a gente tem dois muito bons tratamentos nesse sentido, que seria a cirurgia para retirada da próstata, né, a prostatectomia radical, como também os tratamentos de radioterapia. A radioterapia também é um método de tratamento de intuito radical, ela consegue curar o homem com câncer de próstata, isso associado ou não ao bloqueio hormonal. Dr. Carlos, dentro desse contexto, a gente está aqui na Oncominas, né, a sede da Oncominas aqui na cidade de Pouso Alegre, e a Oncominas, nesse mês de novembro, tem esse trabalho especial que o senhor conduz aí com maestria, nessa conscientização, nesses exames necessários para poder prevenir o câncer, né? Com certeza, a gente, né, insiste e enfatiza isso de maneira veemente, a necessidade da realização periódica dos exames de rastreio, né? No Novembro Azul, com ênfase no câncer de próstata, mas também na saúde masculina como um todo. Nós sabemos, né, Lucas, que nós homens não somos muito, vamos dizer assim, empenhados com a nossa saúde. Isso. A nossa saúde sempre fica em segundo plano. Na maioria das vezes a gente pensa no trabalho, prover para casa e tudo mais. Mas se a gente não estiver saudável, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Sim. Então é muito importante que os homens tenham essa consciência que um dos fatores de risco, inclusive, para o desenvolvimento do câncer de próstata é a obesidade, sedentarismo e uma alimentação, né, rica em alimentos industrializados e pobre em frutas, verduras, legumes. Então é importante que o homem cuide da sua saúde e, vamos dizer assim, acompanhe o exemplo das mulheres, que de maneira muito clara se preocupam muito mais com a saúde do que nós homens. Até por isso vivem mais que os homens, com né? certeza. E dentro desse contexto, doutor, para a gente estar englobando aí a importância da Oncominas nesse papel, os homens devem procurar aí os postos de saúde, unidades básicas de saúde, para poder prevenir. São exames simples, né? São exames simples de serem feitos, né? Nós temos aí na nossa cidade de Pouso Alegre muitos profissionais que estão habilitados para essa avaliação, os nossos colegas urologistas, né, que são os especialistas na saúde do homem, e nós aqui estamos na retaguarda, caso haja o diagnóstico de um câncer de próstata, nós temos plena capacidade de tratar o paciente com todas as ferramentas terapêuticas, né, inovadoras disponíveis hoje no nosso mercado médico. Quer dizer, hoje o senhor está aqui representando a Oncominas, doutor Carlos, a Oncominas ela é preparada nesse quesito, né? Se a pessoa tiver com um câncer, ela vier procurar aqui o tratamento que vai ser especializado 100%, né? Sem dúvida. Inclusive, uma coisa que eu quero ressaltar
é que, independente de nós aqui temos à disposição um aparelho de radioterapia bastante moderno, com uma técnica que é chamada de IMRT, que é a técnica, né, mais moderna para o tratamento do câncer de próstata, padrão ouro internacional, nós também podemos auxiliar o paciente na decisão terapêutica. Muitas das vezes eu recebo pacientes aqui que o urologista já avaliou, às vezes indicou o tratamento cirúrgico, que também é um tratamento padrão ouro, de muito boa resolutividade. Porém, o paciente fica com dúvida, o que eu devo fazer? Eu devo fazer cirurgia, eu devo fazer radioterapia, devo fazer algum outro método não convencional? E a gente está à disposição também para a discussão dos casos e o apoio, né, aí na decisão terapêutica. A gente tem, né, muitas das vezes indica cirurgia, né, reforça a indicação do urologista e em algumas situações expõe para o paciente as outras alternativas terapêuticas, né? Doutor, e a fitinha azul aqui no mês de novembro, quem for vir na Oncominas, todo mundo está de azul aqui com essa fitinha que é o símbolo da prevenção, né? Com certeza, isso é para reforçar cada vez mais a importância, né, da conscientização sobre o câncer de próstata e, vamos dizer assim, encorajar os nossos, né, os homens, né, a praticar exercício, a cuidar da própria saúde, porque isso vai ter um ganho geral na vida, né? Não só focado no câncer de próstata, mas também com as doenças cardiovasculares e para a própria qualidade de vida, né? Doutor Carlos, para a gente encerrar suas considerações finais e uma mensagem especial aí para todos nesse mês de Novembro Azul. Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu acho que o Novembro Azul, né, essa campanha Novembro Azul, ela é de fundamental importância e é uma campanha mundial. Então, eu quero reforçar novamente aos nossos amigos homens, né, que cuidem da própria saúde, que façam exercícios, que se alimentem adequadamente, evitem o cigarro e a bebida alcoólica e sejam felizes, que a felicidade também reforça a nossa saúde. Doutor Carlos, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. E é isso, vocês homens devem se conscientizar nesse mês de Novembro Azul, fazer a prevenção, fazer os testes aí, fazer um check-up, aproveita o fim de ano, faz um check-up e prevenir é sempre bom. Obrigado, doutor Carlos. Eu que agradeço.